Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito da anatomia do sistema reprodutor masculino. Então, basicamente, o sistema reprodutor, também designado como sistema reprodutivo masculino, ele é constituído por uma porção glandular, representada pelos testículos, que ocorre no interior da bolsa escrotal, e também representada pelas glândulas sexuais acessórias, que estão implicadas na produção do plasma seminal que irá compor o sêmen. O sistema reprodutor masculino também é composto por uma porção condutora, representada pelos tubos retos, rede testicular, ductos deferentes, epidídimo, ducto deferente e uretra, que, como o próprio nome já diz, estão implicados na condução do espermatozoide formado no testículo para o ambiente externo no momento da ejaculação. E por último, nós temos ainda a porção copulatória, representada pelo pênis, que quando o animal encontra-se em repouso, ou seja, quando ele não está em excitação, ereção, o pênis encontra-se protegido pelo prepúcio. Então, ao longo dessa aula, nós conversaremos em detalhes a respeito de cada uma dessas estruturas que constituem o sistema reprodutor masculino. A começar, então, pela gônada masculina, que corresponde aos testículos, que tratam-se de glândulas sexuais que ocorrem aos pares, e assim como nós vimos para os ovários na fêmea, o testículo também apresenta duas funções, uma endócrina e uma exócrina. Como função exócrina, os testículos estão implicados na produção dos gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides. E como função endócrina, os testículos estão implicados na produção da testosterona. Mais especificamente, as células de Leydig produzem a testosterona. Parte dessa testosterona é lançada na corrente sanguínea, indo determinar as características masculinas e libido. E outra porção dessa testosterona penetra no interior dos túbulos seminíferos que constituem os testículos, estando implicadas, então, no processo da espermatogênese para a formação do espermatozoide. Tá, mas aonde os testículos encontram-se localizados nos mamíferos domésticos? Então, diferente do que acontece com os ovários, que encontram-se no interior da cavidade pélvica, na maioria dos mamíferos domésticos, os testículos encontram fora do corpo do animal, ou seja, eles não estão no interior da cavidade abdominal, eles encontram-se alojados na bolsa ou saco escrotal. Isso porque a espermatogênese ela deve ocorrer alguns graus abaixo da temperatura corporal, cerca de 2 a 4 graus abaixo da temperatura corporal. Diferente, por exemplo, do que acontece com as aves. Nas aves, os testículos ocorrem no interior da cavidade abdominal, ou seja, eles são intracavitários, muito provavelmente devido a algumas particularidades nessa espécie, como, por exemplo, uma maior resistência dos espermatozoides à temperatura corporal. Então, conforme já foi dito anteriormente, os testículos na maioria dos mamíferos domésticos ocorrem no interior da bolsa ou saco escrotal. Mas como que ele se posiciona em relação ao corpo do animal? Então, nos carnívoros, cães, gatos e também nos suínos, os testículos no interior do saco escrotal se localizam na região perineal, ou seja, mais próximo ao ânus, enquanto que nos ruminantes, os pequenos ruminantes, bovinos e também nos equinos, os testículos no interior do saco escrotal encontram-se na região inguinal, ou seja, entre os membros pélvicos. Aqui uma curiosidade interessante, não existe relação entre o tamanho do testículo e o tamanho corporal, uma vez que os testículos eles são bem pequenos nos gatos e relativamente grande nos pequenos ruminantes. Tá? No entanto, embora não exista relação entre a circunferência testicular e o tamanho corporal, existem estudos que indicam que existe relação entre a circunferência testicular e a qualidade espermática, em especial nos animais jovens. Os testículos apresentam, portanto, uma extremidade cranial, uma extremidade caudal e duas bordas, sendo uma borda livre e uma borda inserida onde ocorre o epidídimo, então também chamada de borda epididimária. Então, o epidídimo, que vai ser um conduto que vai estar implicado não apenas na condução, no transporte do espermatozoide, mas também na sua maturação e armazenamento, esse epidídimo ele ocorre acoplado a uma das bordas do testículo, conforme vocês podem observar nesta imagem ilustrativa.
Ainda com relação à posição dos testículos no interior da bolsa escrotal, nos ruminantes o testículo encontra-se pendulado verticalmente, enquanto que no cão e no garanhão ele encontra-se disposto de maneira horizontal e no gato e no suíno ele encontra-se disposto de maneira mais oblíqua, ou seja, inclinado, conforme vocês podem observar nestas imagens ilustrativas. Tá, aí vocês vão me questionar, você está falando que o testículo na maioria dos mamíferos domésticos fica alojado na bolsa escrotal, mas como que isso acontece se na realidade o testículo se forma no interior da cavidade abdominal do embrião? Bom, exatamente, se vocês lembrarem da nossa disciplina de embriologia, o testículo ele se forma a partir da diferenciação da crista genital na presença do sexo genético XY. Então, no corpinho do embrião, no interior da cavidade abdominal, o testículo ele vai se originar próximo ao polo caudal dos rins. E ainda durante a vida intrauterina, em alguns mamíferos domésticos ou até mesmo após o nascimento, ocorre essa descida testicular, essa migração do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal. E como isso acontece? Isso acontece porque na extremidade caudal dos testículos encontra-se fixado um cordão fibroso designado de gubernáculo, que também se prende na parede da bolsa escrotal. Então, por estímulo hormonal durante o desenvolvimento embrionário ou até mesmo após o nascimento, começa a ocorrer uma intumescência desse gubernáculo, resultando na tração do testículo que desce então para o interior da bolsa escrotal, passando por meio do anel inguinal que ocorre lá na região do forame obturador da pelve. Essa descida do testículo para o interior da bolsa escrotal ela é imprescindível, porque o testículo ele deve estar alguns graus abaixo da temperatura corporal para que a espermatogênese possa ocorrer da maneira adequada. Quando não ocorre essa descida do testículo para a bolsa escrotal, é instalado um quadro patológico designado de criptorquidismo, que pode ser unilateral quando apenas um testículo não desce, ou bilateral quando os dois testículos não descem. Isso vai ter uma implicação porque a qualidade espermática vai reduzir devido à presença do testículo no interior da cavidade abdominal e esse testículo também pode vir a se tornar um tumor no interior da cavidade abdominal deste animal. Vale ressaltar ainda que esse quadro de criptorquidismo ele é hereditário, ou seja, ele é determinado geneticamente. Então, machos que apresentam criptorquidismo, que vulgarmente são conhecidos como animais roncoios, eles devem ser afastados da reprodução porque eles vão transmitir esse tipo de patologia, o que vai implicar diretamente na fertilidade, na qualidade espermática desse animal. E em cada espécie, gente, essa descida testicular ocorre num momento distinto. Então, nos equinos, a descida do testículo da cavidade abdominal para a bolsa escrotal ocorre no momento do parto ou até 1 a 2 semanas após o nascimento. Só que no equino, assim como acontece nos cães, esse testículo, embora ele desça para a bolsa escrotal, ele apresenta uma mobilidade. Então, ele consegue ficar descendo da cavidade abdominal para o saco escrotal. Nos equinos, essa mobilidade ela dura até o animal alcançar sua maturidade sexual, ou seja, em torno dos 18 a 24 meses. Então, nos equinos, você só pode dar um diagnóstico de criptorquidismo depois que o animal alcançar a maturidade sexual, que é quando o anel inguinal se fecha, e daí isso vai determinar se o testículo vai ficar retido na cavidade abdominal ou vai ficar no interior da bolsa escrotal. Lembrando que no caso do criptorquidismo, o animal deve ser afastado da reprodução. Nos ruminantes e nos suínos, essa descida do testículo ocorre ao final da gestação, então eles já nascem com o testículo no interior do saco escrotal. Nos cães, a descida ocorre cerca de 4 a 5 dias após o nascimento, mas assim como nós vimos para os equinos, nos cães o testículo apresenta essa mobilidade pelo canal inguinal até por volta dos 6 meses de idade. Então, esse diagnóstico de criptorquidismo só pode ser dado após esse tempo. No gato, essa descida ocorre após 1 semana de vida. No coelho, vai ocorrer aos 2 meses de idade, quando ele alcança a puberdade. E na ave, como nós já dissemos anteriormente, não existe descida testicular. Nas aves, o testículo permanece no interior da cavidade abdominal,
muito provavelmente devido à maior resistência dos espermatozoides à temperatura corporal. E implicado então na sustentação dos testículos fora do corpo do animal, assim como na sua termorregulação, nós temos duas importantes estruturas, que é a bolsa ou saco escrotal e o funículo espermático. A bolsa escrotal ela é constituída externamente por pele, internamente por tecido conjuntivo e músculo. Essa pele ela pode ser pigmentada ou não, pode conter pelo ou lã. E é possível também observar externamente no saco escrotal um sulco mediano, designado de septo escrotal, que marca a divisão entre os compartimentos esquerdo e direito. Já o funículo espermático vai ser constituído externamente por pele, internamente por ductos, veias, vasos sanguíneos, artérias, vasos linfáticos e também está implicado na sustentação do testículo no interior da bolsa escrotal e também na termorregulação do testículo, possibilitando assim que o testículo se encontre a alguns graus abaixo da temperatura corporal. É que no momento da descida do testículo em direção à bolsa escrotal, o testículo arrasta consigo tudo que tiver no meio do caminho. Então, ele leva consigo o peritônio parietal, peritônio visceral e também as camadas de músculo que constituem a parede abdominal. Então, músculo transverso, oblíquo interno e oblíquo externo do abdômen. Consequentemente, essas estruturas irão constituir as camadas que compõem a bolsa escrotal. Então, a bolsa escrotal vai ser constituída externamente por uma pele fina, que nós já vimos anteriormente, que pode ser pigmentada ou não, conter pelo ou lã. Abaixo da pele vai ocorrer o músculo dartos com suas fáscias, o músculo cremaster com suas fáscias, e após o músculo cremaster nós temos a túnica vaginal, que existem dois folhetos de túnica vaginal. Um visceral, que fica mais próximo ao testículo, e um parietal. Entre a túnica vaginal, parietal e visceral ocorre um espaço com acúmulo de líquido, que serve justamente para garantir a mobilidade do testículo no interior da bolsa escrotal. E ainda, bem aderida ao testículo, existe a túnica albugínea, que corresponde a um tecido conjuntivo denso, e essa túnica albugínea ela emite trabéculas septos para o interior do testículo, dividindo o parênquima testicular em lóbulos. A presença desse músculo dartos e cremaster está implicado também no mecanismo de termorregulação, porque em dias frios, por exemplo, esses músculos proporcionam a contração da bolsa escrotal, possibilitando que o testículo fique mais próximo ao corpo do animal, enquanto que em dias quentes esses músculos se relaxam, possibilitando que o testículo fique mais distante ao corpo do animal, regulando assim a sua temperatura. Implicado ainda tanto na sustentação como na termorregulação do testículo, conforme já citado anteriormente, nós temos o funículo, também designado como cordão espermático. Ele vai ser composto externamente por pele, internamente por músculo liso, vasos linfáticos, fibras nervosas. No funículo espermático ocorre também o ducto deferente, que é um ducto que emerge do epidídimo e serve para transportar o espermatozoide em direção à uretra no momento da ejaculação. E compondo o funículo nós temos ainda as veias testiculares e a artéria testicular. Essas veias, elas se dispõem formando um emaranhado ao redor da artéria testicular, constituindo o que nós chamamos de plexo pampiniforme. Esse plexo pampiniforme está implicado na termorregulação do testículo, uma vez que as veias, elas levam o sangue venoso, que encontra-se numa temperatura menor que a temperatura corporal, do testículo em direção ao corpo, enquanto que a artéria testicular está trazendo o sangue arterial do corpo em direção ao testículo e, portanto, na temperatura corporal. Então, esse sangue venoso, essas veias testiculares, elas promovem um resfriamento do sangue arterial que está sendo trazido pela artéria testicular para o testículo. Então, reduzindo assim a temperatura desse sangue arterial antes dele alcançar os testículos.
Outro detalhe importante, quando se realiza, por exemplo, a vasectomia, é esse ducto deferente que é cortado, né? E posteriormente suturado para impedir, portanto, a passagem do espermatozoide em direção à uretra, impedindo dessa forma a ejaculação do espermatozoide.